Oi, amados. Bom dia. Tudo bom? Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Essa linda segunda-feira que o Senhor preparou para todos nós. Bom dia, Yara, Carol. Oi, Ideia, tudo bom? Bom dia, Bruna. Lohane, Djalma, amigo. Bom dia, amados. Bom dia, minha querida. Amados, que a gente tenha em nome de Jesus uma maravilhosa segunda-feira, uma maravilhosa semana. Que essa seja, em nome de Jesus, a melhor semana das nossas vidas até então. O melhor dia das nossas vidas até então. Um dia de alegria, de amor, de paz. Um dia que a gente descanse nos braços do Senhor. Que a gente entregue tudo a Ele, certos de que tudo mais Ele já fez. Que a gente consagre nossos planos ao Senhor. E tudo mais Ele faz, amados. Assim já está feito em nome de Jesus. Bom dia. A mim, você também, Elinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Amado, Jesus é maravilhoso. Que a gente fique sempre firme nos caminhos do Senhor. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso maravilhoso, do nosso amor, do nosso amado Jesus. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gê. Bom dia, Laís. Bom dia, RL. Bom dia, meus queridos. Amados, eu vou chamar o Enoque. A gente vai continuar com nosso tema que a gente fez na segunda-feira passada. Que é o tema é, né? Todo o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus. Eu vou chamar o Enoque, que ele falou que a gente tinha muito mais para extrair desse tema. Então vamos continuar hoje com ele. Bom dia, Jussara. Bom dia, Pedro. Oi, amigo. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem e você? Tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Bom dia, paz. Amigo, obrigada, viu? Mais uma vez aí pela sua disposição, para você estar aqui com a gente na segunda-feira, trazendo uma palavra, trazendo ensinamento aqui para todos nós. Muito obrigada. Para mim é um prazer sempre poder ajudar. Já falei isso, Amém. repetir mais uma vez, é sempre um prazer poder ajudar, trazer esclarecimento. Não se prender muito na religiosidade, porque a religiosidade sempre nos atrapalha, né? É, Deveria fazer o papel de religar, que religião quer dizer isso, religar, né? Que vem da palavra grega religare, religar as pessoas a Deus, mas infelizmente a religiosidade ou a religião às vezes acaba trazendo um peso, acaba trazendo um pesar para as pessoas e ao invés de ligar as pessoas a Deus, acaba afastando as pessoas de Deus. Acaba trazendo um jugo, um peso muito grande e as pessoas acabam, por exemplo, se é isso que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer, né? E aí Jesus vem e fala assim, o meu fardo é leve e suave. amém. Que fardo que é esse? Simplesmente crer na palavra, aceitar a Ele como o seu ajudador, como o seu Amém. facilitador. Amém. O fardo dele é leve. O fardo pesado ele já carregou por mim, já Amém. levou por mim. Amém. Não tenho que carregar mais fardo se ele já carregou por mim. Então, isso é a minha preocupação em trazer uma leveza. Lógico que dentro da palavra nós temos que cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, que temos que ter fé nele, É, e tudo vai bem. Se nós amém. confiarmos nele, se colocarmos a nossa fé nele, nós podemos e vamos passar por todas as situações que se levantarem contra nós. Não quer dizer que quando eu aceito Jesus, que tudo se transforma em mar de rosas, não é isso. Quando eu aceito ele, quando eu estou com ele, eu estou fortalecido, eu tenho uma força maior para me ajudar, para me fortalecer e me dar ânimo. Porque ele Amém. mesmo disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. E nós temos que ter essa confiança, essa certeza nele, né? Amém. E tendo fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Amém, amém, amigo. É isso mesmo. Não tem como, né? A gente ficar pedindo as coisas pra ele, ou querendo que ele faça transformação na nossa vida, ou então falar, ai, pai, tá aqui minha vida, toma tudo, e não verdadeiramente deixar ele fazer, né? Com fé de que ele existe e que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, né? Exatamente.
E aí, retomando um pouco do que nós estávamos falando semana passada, né? Que nós estamos falando sobre a Bíblia é cristocêntrica, sempre fala sobre Jesus Cristo. Amém. E eu falei um pouco sobre a existência de Jesus nos três estados delas. Deus, na sua origem, ele é eterno, já estava com o Pai. Jesus encarnado se fez homem no meio de nós, para que ele passou pelas mesmas situações em que nós passamos, sentiu os mesmos desejos que nós, sofreu ataques de Satanás, assim como nós sofremos, mas ele venceu todas, que ele Glória a Deus. cumpriu as 453 profecias sobre ele, e que depois ele morreu, pagou o preço por nós, ressuscitou e hoje está à destra do Pai, Amém. Amém. nesse terceiro estágio de existência dele. Amém. Amém. E nós falamos um pouco de Jesus no Antigo Testamento, em que as profecias sobre a vinda do Messias todas apontavam sempre para ele, Amém. apontando sobre ele. Nós falamos aqui de várias passagens bíblicas, a começar em Gênesis 3,15, e nós fomos passando de todas as passagens bíblicas, sempre apontando para Jesus. Amém, Senhor. E isso prova o cuidado de Deus para conosco, o cuidado de Deus para com os seus filhos. Ele ele não nos deixou e nunca vai nos deixar órfãos, né? Até mesmo Jesus, quando esteve com os discípulos, que ele esteve para subir, ele diz assim: eis que eu vou, mas enviarei outro Consolador, outro ajudador, para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Isso é a garantia que nós temos em que Deus está conosco 24 horas por dia, Amém. sem nos deixar nenhum minuto. Amém. Muitas das vezes nós esquecemos disso, nós esquecemos desses detalhes É. e nos achamos, né, nos encontramos às vezes numa situação e pensamos que estamos só. Quando na verdade ele diz: eu estou convosco todos os dias. Não tema, estou contigo. Aleluia. Não te assombre. Eu sou o teu Deus. Eu estou contigo. Amém. E aí nós passamos todas ali, não todas, mas as principais passagens bíblicas do Antigo Testamento, onde fala e aponta para a existência e vinda de Jesus. E acho que fechamos com Malaquias, se não me falha a memória, que é o último livro do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, o Novo Testamento ele usa o Antigo Testamento para falar de Jesus. A gente começa É. a ler o Novo Testamento e nós nos encontramos com várias passagens bíblicas, sempre falando de Jesus e fazendo referência com o Antigo, dizendo aquilo que Moisés falava a respeito disso, Amém. aquilo que os patriarcas falavam a respeito disso. Amém. Aquilo que foi falado lá em Adão, aquilo que Abraão fez com o sacerdote Melquisedeque, é isso que está representando. E fala, e vai fazendo a analogia e a conferência daquilo para fechar as informações que a Bíblia, ela auto se explica, ela se completa. E aí nós vamos fechando de Gênesis a Apocalipse essa confirmação, a existência de que realmente o Antigo Testamento ele sempre apontou para Jesus. A sombra daquilo que viria, a sombra daquilo que iria acontecer. E aconteceu. Amém. Os estudiosos costumam dizer que o Antigo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento, vamos dizer assim, eles não conseguiam vislumbrar, eles não tinham uma visão clara daquilo que Deus estava passando para eles, porque eles estavam vivendo um momento de profecias, vivendo um momento de apontar para o Cristo, mas eles não conseguiam ver a olho nu, não conseguiam vislumbrar isso aí. E ele é como se ele estivesse vendo com uma imagem embaçada. E depois, quando Jesus vem, quando João diz lá, ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é como se estivesse se abrindo uma cortina para ele e falando assim: aquele é o Cordeiro de Deus. E quando Jesus vem
e ele diz, está consumado, está revelado. Então, a revelação se mostra clara para nós, se mostra clara ali a partir dos discípulos, dos apóstolos, isso vem se tornando é, é, a palavra revelada, ou seja, o Jesus revelado para nós, Amém. né, que até então, para os antigos, era apenas uma imagem, uma sombra do que ia acontecer. Então, Amém. o Novo Testamento ele usa o Antigo para explicar aquele momento que está acontecendo. Então, o próprio Jesus, durante seu ministério terreno aqui na Terra, quando ele esteve aqui, ele deixou claro, ele deixou bem claro para os seus discípulos, que o Antigo Testamento sempre apontava para ele. Isso o próprio Jesus falando. Por quê? Porque certa vez Jesus conversando com os judeus, os religiosos da época, e diziam examinar, que se diziam examinar as escrituras, mas não percebiam que elas testificavam realmente dele. Então Jesus conversando com eles disse ainda mais diretamente, ele declarou isso para os religiosos sobre os livros do Pentateuco, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. Isto é, todos os livros que Moisés escreveu. Então, Amém. testemunham sobre ele. E isso nós podemos ler no livro de João, capítulo 5, do versículo 39 ao 47, onde Jesus diz para os discípulos: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Isso falando da antiga aliança, dos livros de Moisés. Amém. Contudo, vocês não podem vir a mim para terem vida. Ou seja, ele está testificando ao meu respeito, mas contudo vocês não querem crer em mim. É. Como vocês estão examinando essas escrituras? Eu não aceito glória dos homens, ele falando, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês vão aceitar, vocês aceitarão ele. Como vocês podem crer se aceitam a glória um dos outros, né, entre vocês, mas não procuram a glória que vem de Deus, o único? Amém. Contudo, não pensem que eu o acusarei perante o Pai. Ou seja, mesmo com tudo isso, não fique pensando que eu vou acusar vocês diante do meu Pai. Quem os acusa é a própria lei de Moisés, porque a lei de Moisés era: se vocês não cumprirem, É. vocês serão julgados. Vocês não estão. Vocês examinam, mas vocês não estão aceitando, naturalmente vocês serão julgados por isso. Então, em quem estão as suas esperanças? Na lei. Se vocês crescem em Moisés, creriam também em mim. Se realmente vocês tivessem conhecimento daquilo que Moisés falou, vocês também estavam agora crendo em mim, pois ele escreveu a meu respeito, não foi a outra pessoa. Isso Jesus falando para os religiosos. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Se vocês examinam, diz que são estudiosos, não creem nem no que Moisés escreveu a meu respeito, como é que vocês vão crer em mim? Dessa forma, se vocês dizem que examinam as Escrituras, são estudiosos das Escrituras e não creem naquilo que o Antigo Testamento falou a meu respeito. Jesus foi enfático ali com os religiosos, com os judeus da época. Então, a passagem nos evangelhos mostra esse embate de Jesus não um embate, mas um embate dos judeus com ele, É. porque eles não estavam ali fazendo conexão das escrituras com o momento que estava acontecendo. Os evangelhos eram mais significativos nesse sentido. Aquela entrada de Jesus em Jerusalém. Isso nós podemos ver com mais intensidade. Jesus ficou ali 3 anos com eles. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, e depois Jesus andando a caminho de Emaús, nós vemos em Lucas, no livro de Lucas, depois de ter passado tudo, Jesus a caminho de Emaús se juntou com 2 dos discípulos que estavam com eles, Sim. ficou com ele, e eles estavam ali se perguntando um para o outro, preocupados, falou assim: caramba, e agora? É. E agora?
depois de passar por tudo isso, Jesus esteve aqui falando disso, mas ele morreu, e agora? Como se diz assim, será se era realmente filho de É, Deus? é, Será se realmente isso era verdade? é. Então, em Lucas, que narra o Incredulidade. episódio desses dois discípulos que andavam ao caminho de Emaús, naquela ocasião Jesus repreendeu os dois discípulos. Ele começou a andar ali do lado deles, mas ele repreendeu. Ele disse que eles eram nécios, né? E tardio de coração para crer no que os profetas disseram. Além dos profetas, teve um momento que Jesus esteve ali, mas eles estavam ali desacreditados. Por quê? Por falta de conhecimento. Quando ele fala nércio, é ignorante de conhecimento. Não ter o total conhecimento daquilo que as Escrituras falaram a respeito e também do momento em que Jesus esteve com eles. Ele disse que eles eram nécios, né? Isso está em Lucas 24, do versículo 25 a 27. Então, Uhum. começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus voltou lá em Moisés novamente, passando por todos os profetas. Ele explicou a eles que eles achavam, o que, é que eles achavam de todas as escrituras, depois de tudo isso, É. depois de todas as profecias, né? E ele lhe disse: como vocês custam a entender, como que demoram a compreender e crer em tudo que os profetas falaram? Que demora é essa para vocês entenderem? Não devia o Cristo sofrer essas coisas? Porque eles achavam que o Cristo não ia passar por aqui. Não devia vocês crer nas profecias, nos profetas, e não devia o Cristo passar por isso que passou, né? Para entrar, sim, na glória do Pai. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava acontecendo com eles, que estava acontecendo com ele naquele momento, em todas as escrituras. Isso é Lucas 24, 25 e 27. Então, depois de ele ter falado desse capítulo, Jesus ainda declara: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Eu falei disso, estando ainda convosco. Como é que vocês podem duvidar? Que convinha que eu se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas, e também nos salmos. Então, eles escutaram isto da própria boca de Jesus, entendendo que os discípulos se abriram-lhes os olhos. Então, eles começaram a entender que realmente a situação era como diz o outro, trouxe clareza para eles. É. Aqui é importante entender que a informação de que eles compreendessem, eles compreenderam as Escrituras, significava que eles entenderam que todo o Antigo Testamento, sempre a palavra de Jesus e aponta para Jesus e suas obras de ordenação e redenção dele. Isto é, aponta para o Cristo, o centro no Antigo Testamento, de ponta a ponta, sempre apontava para Jesus, incluindo todos os livros, todos os profetas, incluindo que Moisés, os profetas, as crônicas, né, e os salmos escreveram sempre apontando para Jesus. Amém. Né? Então, Amém. todos eles falam apontando para Jesus. Neste momento, aqueles dois discípulos abriram-se os olhos e eles entenderam a realidade naquele momento, que aquele sim era o Filho de Deus. Amém. Amém. Mas tem que tomar um chacoalhão ali do próprio Jesus ao lado deles. Amém, amém, amém. Mas é interessante, né? Que a incredulidade, como sempre, né? Sempre acompanhou, né? Acompanhou Jesus, vamos dizer assim, né? Tantas pessoas incrédulas naquela ocasião, as pessoas vendo tudo aquilo que Jesus fez, as pessoas conheciam todas as leis, as pessoas conviveram com Jesus, os discípulos conviveram com Jesus 3 anos, e ainda assim incrédulos, né? Olha a paciência, né, de Jesus, né? para ensinar, para mostrar, para falar tudo isso, né? Imagina Jesus falando, não é possível, né? Não é possível que até hoje. E aí eu fiz o exemplo de Nicodemos, né? Porque Nicodemos rapidamente pegou, né? Nicodemos rapidamente soube que Jesus realmente era o Filho de Deus. Tanto é que ele perguntou, né, o que fazia, e ele falou que tinha que nascer de novo. A gente já fez até essa live falando sobre isso.
Uhum, uhum. E aí nós vemos o próprio Jesus na nova aliança, fazendo referência ao Antigo Testamento, que testificava sobre ele. Nós vemos Jesus aqui com esses dois discípulos a caminho de Emaús, abrindo os olhos dele, o entendimento dele sobre os profetas, sobre as profecias, sobre as crônicas, sobre os salmistas, sobre todas os profetas falando sobre eles Uhum. e Jesus. E nós vemos também os próprios apóstolos que escreveram as cartas, né? Judas, Tiago, João, Paulo, Pedro, todos eles que escreveram as cartas do Novo Testamento, eles sempre fazem referência ao Antigo Testamento, referindo-se ao Antigo, o que ele estava falando, apontando para Jesus. Então, eles fizeram uso maciço das Escrituras do Antigo Testamento, justamente por perceberem, né, e receberem da parte de Deus, da inspiração pelo Espírito Santo, que o grande propósito do Antigo Testamento sempre foi falar de Cristo. Esse era o grande propósito do Antigo Testamento. Amém. Com toda Amém. a arquitetura dele, com toda a, a roupagem, digamos assim, profética pelas profecias, era sempre apontando para o Cristo. Então, nós podemos mencionar aqui tá, algumas mensagens que explicam, que exemplificam isto. Nós vemos isto em Romanos 15, versículo 3, Paulo falando, né? O apóstolo Paulo cita nesse versículo o Salmo 69, versículo 9, como um salmo que se refere a Jesus. Uhum. O salmo se referindo a Jesus. Amém. Como ele diz o seguinte: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, falando do salmo, Uhum. os insultou, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. E o Salmo diz exatamente isso: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Esse é o que está escrito no Salmo 69. Também Paulo escrevendo aos Coríntios, ele afirma nas suas cartas aos Coríntios, em que Cristo se cumpre todas as promessas de Deus da antiga aliança. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, fala sobre isso. Amém. Então, o mesmo apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, que Timóteo era um judeu de nascença, um judeu por parte de mãe, principalmente, e ele estudioso da palavra, e Paulo sempre zeloso com Mateus, intensificando para que ele fosse um exemplo, um líder exemplar, por ser um cumpridor da lei, por ser um estudioso da lei, ele não podia falhar diante das pessoas, sendo exemplo e modelo como líder. Uhum. Então, ele afirma que o Antigo Testamento é eficaz ao revelar a verdade acerca da salvação pela fé. Por isso que nós sempre batemos nessa tecla que a salvação é pela fé e não pelas obras. Embora o Antigo Testamento existisse muitas obras, É. muitas coisas, muitos atos sendo feitos, simbologias, Uhum. mas a verdadeira realidade que conduzia o homem a isso era a obediência em fé a fazer. O Amém. próprio Abraão, ele é, ele é lembrado pela fé que ele tinha em Deus, e não pelo que ele fazia, mas pela fé que ele tinha em Deus, É. pela obediência que ele tem em Deus. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 a 17, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, ou seja, as escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Está falando da antiga aliança. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para Amém. repreensão, para correção, para instrução na justiça, Amém. para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia. Olha a preocupação de Paulo, É. Timóteo, nessa passagem. O próprio escritor de Hebreus, se nós lemos o livro de Hebreus inteiro, nós vamos encontrar, ali ele fala de todo o Antigo Testamento, fazendo uma analogia com a nova aliança, com a nova realidade da criação.
falando dos sacrifícios que eram feitos para agradar a Deus, que hoje eu não preciso fazer sacrifício, porque um homem chamado Jesus já se fez sacrifício por nós. E Amém. ele começa a fazer essa analogia, essa referência, apontando que todos os sacrifícios que eram feitos com sangue de cordeiro, com sangue de boi, com sangue de bode, pomba, em tudo que você possa imaginar, é feito um sacrifício para agradar a Deus, só que depois desse ato de Jesus, não há necessidade, porque ele se fez sacrifício por nós. Amém. Então, o próprio livro de Hebreus, o escritor de Hebreus também utiliza toda essa informação do Antigo Testamento para mostrar a legitimidade, a verdade, superioridade e a perfeição do sacerdócio de Jesus Cristo conosco. Ele é o nosso sumo sacerdote. Não Amém. existe outro. Então, nos pontos mais explícitos sobre isso, ele decorre a figura de Melquisedeque, por exemplo. Melquisedeque foi um tipo de sacerdócio lá da antiga aliança que Abraão ofereceu sacrifícios a ele. Foi quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque, na Bíblia, é um rei, um sacerdócio desconhecido, que diz que ele não tinha origem, não sabe, ninguém sabe a origem dele. E a Bíblia tipifica isso a um tipo de Jesus, a um tipo de Cristo que viria. Então a Bíblia trata isso em Hebreus 7, 8, uma tipificação do sacerdócio de Jesus Cristo sendo feito na antiga aliança, apontando para Jesus, na pessoa de Melquisedeque, rei de Salém. Existe até uma música que fala sobre essa analogia. Jesus é o nosso sacerdócio, o rei de Salém. E ele faz referência exatamente nessa passagem de Abraão, que aconteceu em Gênesis, no capítulo 14. E refere-se também no Salmo 150, falando dessa mesma situação do rei de Salém, do sacerdócio de Melquisedeque. Então, o apóstolo Paulo, igualmente, ele escreveu que os profetas da antiga aliança, do Antigo Testamento, eles sempre profetizaram pelo pelo Espírito de Cristo, através da pessoa de Cristo que iria acontecer. Então, os sofrimentos, a glória do Messias, e assim apontaram para o quê? Para a salvação pela graça. Pedro falando sobre isso também nas cartas dele. Primeira Pedro 1:8, se você ler do versículo 8 até o 12, esse termo profeta indica todos os escritos das profecias do Antigo Testamento, mostrando, o próprio Pedro mostrando nas cartas dele. Além de todas as referências, ainda vale lembrar que quando Jesus, no Antigo Testamento, foi registrado nas teofanias, e teofanias, para quem não conhece, teofania, são aparições do próprio Deus com as pessoas. No Antigo Testamento tem algumas passagens de teofania, que é Teo, Deus, a aparição direto para os profetas. Uhum. Então, a aparição de Deus nós vemos em Gênesis 18, versículo 1, em Isaías 6, no versículo 1 ao 5, ou mesmo manifestações de anjos a pessoas. O Senhor apareceu a Abraão, perto do carvalho de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Isso nós vemos em Gênesis 18:1. Isso é uma teofania, o próprio Deus, através de anjos, aparecendo a Abraão. Só que não é, quando eu falo o próprio Deus, na pessoa de Jesus, porque o próprio Jesus disse que ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. E como pode ser que ele apareceu a Abraão? Então, os estudiosos mais profundos da palavra, nessa teofania, faz referência que o próprio Jesus apareceu a Abraão. Ele sim, mas o próprio Deus não, porque ninguém nunca viu.
Então, nessa teofania, mostra o Jesus na antiga aliança aparecendo a pessoas e falando como apareceu com Abraão. Em Jeremias não, Isaías 6, no versículo 1 ao 6, ele fala que no ano que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória, apontando para Jesus. Amém. Então, essas passagens também falando de Jesus. O Amém. Senhor que aponta para esse tipo de contexto, normalmente se entende que trata-se de registros de teofania, né? Manifestações pré-encarnadas que viria a acontecer. Então, a Trindade, visto que nunca ninguém viu Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, quem é unigênito? Jesus, Amém. o único unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Isso nós ouvimos da boca de Jesus no livro de João, capítulo 1, versículo 18. Né? E quando ele começa a falar do próprio Deus, eles começam a interrogar ele, como que eu vou ver Deus? Ele falou assim, visto que ninguém viu, visto que nunca ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito. Mas quem o viu? Viu ao Deus unigênito, que é o unigênito de Deus, que é Jesus. Ninguém jamais viu. Então, com tudo isso, fica mais do que claro para nós hoje, que falamos sobre Jesus no Antigo Testamento, e nós devemos entender que não são apenas poucas palavras que falam sobre isso. Não são algumas palavras sobre ele, né? Mas que do começo ao fim das Escrituras, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, testificam da pessoa de Cristo, de toda a sua obra redentora. Testificam da pessoa dele, de toda a obra que ele estava encarregado, inserido em cumprir e em fazer aqui na terra conosco, que era morrer por nós, ser o salvador das nossas vidas, o libertador, o transformador, que nos liberta e nos transforma a cada dia, quando nós nos dispomos a aprender mais sobre eles, Amém. mais sobre a palavra e ficar mais parecido com ele. Aleluia. Esse é o desejo dele, foi esse o desejo dele, e é nisso que nós temos que crer, é nesse aspecto que nós temos que nos alicerçar crendo nele e levando esse conhecimento a outras pessoas. Amém. 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 Glória a Deus, que palavra abençoada. Como a gente falou, né, na semana passada, né, que é bom trazer de novo hoje, né? Muitas pessoas pensam que Jesus entrou no meio da história, né? Então é bom mostrar que não é assim, que ele sempre esteve ali presente na Bíblia. É isso mesmo, exatamente isso. E assim, eu posso dizer que a gente fecha esse entendimento Amém. de que o Antigo Testamento sempre apontava para Jesus. Nós falamos semana passada só das passagens do Antigo Testamento. É E isso. aqui foi exatamente um fechamento falando que o próprio Jesus, ele fazia referência ao Antigo Testamento apontando para ele, aonde ele sempre enfatizava com os religiosos: errais por não conhecer ou por não examinar as Escrituras. Porque se vocês crescem no que Moisés escreveu, se vocês tivessem conhecimento do que Moisés estava falando sobre mim, vocês creriam em mim. Mas vocês não estão crendo em mim, vocês não estão me aceitando. Então, o próprio Jesus chamando a atenção ali. Jesus chamando, fazendo referência, mostrando para eles. E aí nós vemos também uma passagem magnífica que é a de Estevão, quando ele está sendo apedrejado por estar pregando o evangelho, e ele pede um momento para lhe falar. Por que ele está sendo apedrejado? E ele vai lá
no Gênesis, fala de Adão, fala do pecado, fala de Abraão, vai falando das passagens apontando para Jesus e vem falando até chegar aos dias de Jesus, fala assim, é por este Jesus que vocês estão me apedrejando. Vocês que são estudiosos, vocês que estão aí dizendo que são os conhecedores da verdade, é sobre esse Jesus que os antigos falaram, é sobre esse Jesus que os patriarcas falaram sobre ele. E eu estou falando sobre as profecias que foram se cumprindo. Está aqui, vocês mataram ele, mas ele ressuscitou e eu estou aqui, ao ponto de morrer apedrejado e ainda orar por vocês e dizer: Deus, não imputem sobre eles Lindo. essa culpa, porque eles não sabem do que fazem. Amém. Amém, 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 amém. Que lindo, 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 lindo. Glória a Deus. Nossa, que benção, meu. Que palavra abençoada, poderosa. Ai, como a gente precisa estudar cada vez mais, né? É interessante, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente vê que precisa estudar. A gente fala assim, agora que já tive um pequeno entendimento desse assunto aqui. Aí você vai ver que não, que precisa aprofundar mais. Exatamente. É isso aí. E o próprio Espírito Santo, né? Vai nos guiando, nos orientando, nos mostrando o que a gente precisa evoluir e ter mais entendimento, né? Eu fico maravilhada, sabe, com a Bíblia, com as histórias sobre Jesus. E fico pensando também nele naquela época, com todas essas pessoas vendo as profecias se cumprindo. E ainda assim, as pessoas duvidando dele a todo instante, né? É isso aí, exatamente. As pessoas não acreditando e o que eu vejo hoje, né? Muita coisa acontecendo, a ciência aparecendo com algo, apresentando algo novo, descobertas, e que nós vamos na Bíblia e para quem conhece a Bíblia, para quem estuda a Bíblia, fala assim, mas a palavra de Deus já falou sobre isso. Deus já falou sobre isso. O próprio Forte. Jesus já falou sobre isso. Então, para nós que conhecemos o poder de Deus, a grandeza de Deus, quando chega essas informações, nós olhamos e falamos assim, eu já sabia. Né? Por isso que eu tinha uma preocupação grande, eu tinha uma preocupação grande em estudar, por exemplo, sobre escatologia. Depois que eu estudei escatologia, eu vi que não é tão assustador assim. Que escatologia é o estudo do amanhã, né? É, Então, estudar escatologia é estudar o amanhã, o que vai acontecer. Então, quando começa a acontecer as coisas, eu começo a ver que assim, eu já sei do que está acontecendo, eu já sei por que está acontecendo. Porque a Bíblia já previa isso, já estava prevenindo, já. E para nós que somos filhos de Deus, nós não seremos atingidos e não seremos abalados por isso. amém. Então, nós ficamos firmes, tranquilos. As pessoas, vejo aí muitas pessoas ficando preocupadas com o que vai acontecer, o que vai deixar de Ei, acontecer. Mas é, a palavra de Deus diz que a, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Ou amém. seja, a maldade não prevalecerá, não ficará de pé contra a igreja. Porque para isso existe um Deus que nos ajuda, nos capacita e nos protege. Nós só devemos ter firmeza nessa palavra, fé nessa palavra. E não começar a falar aquilo que o mundo fala, falar Eita, o que a palavra fala ao nosso respeito. Declarar a palavra, declarar fé, amém, declarar transformação e não declarar destruição. amém, Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e nós não seremos atingidos. amém, amém, É isso que nós temos que crer e não abrir mão. amém, amém, amém. É isso. Não abre mão da palavra do Senhor. É isso, nem dos seus caminhos. É isso aí, amigo. A todo momento, né? Porque a distração tenta vir de tudo quanto é lado. Você fala, não, tá todo mundo falando isso, né? Tá todo mundo. A própria frase já diz, né? Tá todo mundo, mundo, é do mundo. Isso não vem do nosso Deus maravilhoso, não vem da palavra do Senhor. Opa, não sei se sou eu ou se é a Enoque que deu uma travadinha aqui, amado. Me contem, por favor, se sou eu ou se é ele. Opa, faltou! Não sabia se era você, se era sua internet ou se era minha internet, né? Amigo, olha, muito obrigada, viu? Que palavra abençoada, quanta clareza esses versículos maravilhosos que você trouxe aqui pra gente.
Deus continue te abençoando aí com o seu dom, que você trazendo aqui a palavra com tanta clareza pra gente. Não só aqui na live, né? Que a gente sabe que o seu dia a dia você vive, né? Você vive aquilo que você prega, aquilo que você fala. A sua vida toda é reta na palavra do Senhor. Você é realmente um grande exemplo para todas as pessoas que te conhecem. E eu tenho muita, muita alegria. Sou muito grato ao Senhor, porque Ele nos apresentou. Estamos juntos. Amém, amém, amém. Obrigada, viu, amigo? Deus abençoe todo mundo, amados. Vocês estiveram aqui agora, vocês que vão assistir depois. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos aqui com Jesus Nosso de Cada Dia. E obrigada, viu, amigo? Que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, amados. Vamos estudar cada vez mais a palavra maravilhosa do Senhor. Um beijo a todos e até amanhã. Amém, Elinha. Obrigada. Deus abençoe.